Hyundai HB20 de primeira geração, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo aqui nesse vídeo, eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o HB20 aqui em análise é na versão Comfort Style com motor 1.0, 12 válvulas flex manual, ano 2013, versão top de linha com motor 1.0 nesse ano modelo. E vamos começar falando dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em abril de 2024, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular está em R$ 34.168. Já a tabela FIP um pouco acima desse valor, R$ 39.215. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 258,71. Assim como as placas Mercosul, se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e não tiver essas placas instaladas, vai ter que colocar. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, no ato da compra, considerando que o valor de tabela FIP, que é o maior valor, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 39.773,71 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas falando agora aqui de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIP. Então fica em R$ 1.568,60. Já a taxa de licenciamento, o valor cobrado esse ano também aqui em Minas, é de R$ 39,36. Seguro, que aqui é bem interessante você também pensar em fazer. Para um carro aí em torno de uns 10 anos de fabricação, eu vou considerar uma estimativa de 5% sobre o valor da tabela FIP. Fica em R$ 1.960,75, mas é claro que o valor de seguro pode mudar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que tenha feito ou não. Então, para cada realidade, cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso temos que pegar o valor dele de tabela cotado há exatos 3 anos atrás, ou seja, em abril de 2021 esse carro estava avaliado em R$ 33.923. Diminuindo do valor de tabela atual, dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 1.764 ou 5,2%, o que dá uma inflação total no período de 15,6%, né? Um carro que está um pouco mais de 15% mais caro do que há 3 anos atrás. Como praticamente todos aí do nosso mercado, alguns mais, alguns menos, foi um cenário atípico que vivemos aí nos últimos anos. Então não dá para usarmos essa variação do mercado para estimarmos como vai ser o preço desse veículo daqui a 3 anos. Então vamos somar só o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e um possível seguro. Vai dar um total médio anual de R$ 3.568,71 ou por mês R$ 297,39 que você vai ter que separar ali do seu orçamento para ter esse carro todo regularizado, documentação em ordem, um seguro em dia para ele aí, sem passar sustos nas suas finanças. Mas vamos falar agora aqui de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um HB20 1.0 2013? Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 141. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 259. Kit de velas da NGK, encontrei aqui as 3, né, um motor de 3 cilindros, por R$ 102, preços bem acessíveis. Pneus medidas 175/7014 dessa versão Comfort Style, encontrei os Pirelli Cinturato P1 por R$ 1.356, preços na média. Óleo de motor, viscosidade Sais 5W30 e é um motor que pega 2,9 litros considerando uma troca com filtro. Então cotei 3 litros de um Shell Helix HX8 100% sintético API-SP, viscosidade 5W30 por R$ 120, preço também bem acessível, né? E é claro que quando você estiver olhando um carro desse
para comprar, é bom você verificar o histórico de manutenção, ver se os donos anteriores respeitaram essa viscosidade de óleo, respeitaram os prazos e trocas corretos para ter certeza que é um motor que foi bem cuidado. Não só isso, mas também ver toda a parte de documentação, se não tem nenhum impedimento judicial que possa inviabilizar a transferência desse carro para o seu nome futuramente. Também ver se esse carro não passou por nenhuma colisão séria. E para te ajudar a fazer toda essa análise antes de comprar um carro, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você deve avaliar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais objetiva, técnica, criteriosa e vai aumentar muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link na descrição e no primeiro comentário fixado para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Falando aqui de correia de acessórios, eu encontrei aqui da Gates por R$ 35,00, bem acessível, e é o preço só da correia, não tem tensor incluso. E esse motor 3 cilindros 1.0 do HB20, ele é sincronizado por corrente, então dispensa aquela troca preventiva de correia dentada. Ou seja, nesse caso aqui, eu vou colocar o valor do kit de corrente de distribuição mais a título de curiosidade, para você saber, numa rara necessidade de substituir, quanto vai gastar. Um kit da Autolook contendo uma corrente, uma polia, 2 guias e um tensor fica por R$ 826,00. Já os filtros encontrei aqui todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 57,00. Filtro de óleo um pouco mais caro, R$ 72,00. Filtro de combustível, R$ 30,00 e o filtro de cabine, R$ 52,00. Amortecedores, os 4 que encontrei da Monro ou é Spectrum, pressurizados a gás por R$ 1.162,00. Para um veículo de porte compacto está bem na média. E como estamos falando da versão com câmbio manual, não vão entrar custos relacionados à troca do fluido de transmissão. Sendo assim, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um HB20 1.0 2013, fica em R$ 3.386,00. Eu diria um custo bem acessível para você ter esse carro confiável aí com relação a conjunto mecânico. E é claro que você não vai trocar tudo isso de uma vez quando você comprar um carro desse, né? Se pegar um com bom histórico de manutenção que tenha sido revisado pelo dono anterior, no primeiro momento talvez ali venha uma troca de óleo com filtro, talvez mais para frente uns 2 pneus, depois uns 2 amortecedores, são custos que você vai ter ao longo do tempo que você tiver com esse carro. Daí a importância de você fazer uma boa avaliação antes de comprar um carro. Então esse somatório aqui é para você ter um comparativo com outros vídeos que eu fiz nesse mesmo formato de outros carros e ver qual tem a cesta de peças mais barato, qual vai fazer mais sentido para você. E para isso eu vou deixar uma playlist completa ao final desse vídeo aqui para você conferir, mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre o HB20 agora em custos de abastecimento. Começando pelo custo do tanque cheio. Motor flex, mas vou fazer uma cotação com gasolina, que está numa média de 5,59 o litro aqui na minha região. E é um carro com um tanque de 50 litros, então fica em R$ 279,50 para enchê-lo. E falando de consumo, para isso peguei dados oficiais aqui para passar para você. Na cidade, com etanol, é um carro que faz 7,6 km por litro, com gasolina 11,5. Na estrada com etanol, 9,8 km por litro, com gasolina 14,5. É um carro de fato bem econômico que na prática você vai conseguir fazer médias até melhores do que essas, com certeza, e eu inclusive pude comprovar isso na prática, porque eu fiz uma avaliação completa desse carro, fiz um test drive, passei todas as minhas impressões ao volante, tá tudo no vídeo completo que eu também vou deixar ao final desse aqui para você conferir. Mas ainda falando em dados oficiais, agora em parte de autonomia, com um tanque cheio de etanol dentro de cidade, esse carro pode rodar 380 km, com gasolina sobe para 575. Na estrada com etanol, 490 km, com gasolina 725. Tanque de porte mediano, consumo muito bom de combustível, então a autonomia fica favorecida, sendo que na prática, se você conseguir números melhores do que os oficiais também, a autonomia vai ficar melhor ainda. Mas falando agora de lista de equipamentos dessa versão Comfort Style, de série já vem com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina e ISOFIX. E o sistema de som também de série já vem com leitor de CD USB e comandos no volante. Para um hatch compacto 2013, eu diria que ele está muito bem completinho, vem com tudo que vários concorrentes já entregavam e aqui você não precisa se preocupar se o que você está olhando tem tal opcional ou não tem. Então aqui vai a dica, né? Uma das melhores versões com relação a custo-benefício é essa Comfort Style com motor 1.0, né? E já que eu estou falando de conjunto mecânico aqui,
Esse motor ele é da linha Kappa, que é um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, como já falamos aqui, e conta com variador de fase para as válvulas da admissão. Também utiliza tuchos hidráulicos que dispensam aquele ajuste periódico de folga de válvulas, né, que vários veículos acabam tendo que fazer. Aqui no HB20 não é necessário. E ele conta também com bobinas de ignição individuais. Sendo assim, a potência é de 75 cavalos na gasolina e 80 no etanol a 6.200 RPMs. E o torque é de 9,4 kgfm na gasolina, 10,2 no etanol a 4.500 RPMs. Para um carro leve de 953 kg, a relação de peso-potência fica em 11,9 kg por cavalo. E o 0 a 100 é executado em 14,9 segundos. Na prática, eu digo por experiência própria que é um carro bem espertinho para você utilizar no trânsito urbano, para você utilizar no dia a dia e até para pegar a estrada, para fazer algumas viagens, se não tiver com muitos passageiros ou porta-malas carregado, é um carro que ainda vai surpreender muito positivamente. Ele já tem um bom fôlego em rotações mais baixas, ele tem uma boa distribuição de torque ao longo das rotações desse motor, o que é ótimo. É um carro bem ágil em qualquer situação. É claro que não chega a ser tão ágil quanto a sua versão com motor 1.6, que também tinha disponível. Mas para o uso diário, para a maior parte das situações, ele vai se sair muito bem e de quebra sendo bem econômico aí com esse motor 3 cilindros. Além disso, o câmbio manual de 5 marchas tem excelentes engates justos, bem precisos. E a suspensão é simples, McPherson na dianteira, com eixo de torção na traseira. Vimos aqui, por exemplo, preços de peças, né, de suspensão, né, os amortecedores bem acessíveis. Buchas também, de forma geral, vários componentes de suspensão nesse carro não são caros. Assim como o sistema de freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira. Direção de assistência hidráulica tem um peso legal adequado para o que se espera desse veículo. E o porta-malas tem 300 litros de capacidade, o que é considerado bom para a categoria dos hatch compactos. E ainda conta com banco traseiro rebatível, caso você não esteja levando ninguém no banco de trás, dá para aumentar muito essa capacidade de carga. Como principais pontos positivos de você adquirir um HB20 1.0 de primeira geração, tem o seu motor confiável, resistente, de peças baratas, tudo muito fácil de encontrar. Vimos aqui em vários exemplos, né, que várias componentes aqui são bem acessíveis, né, como kit de velas, pastilhas de freio, discos de freio, vários componentes mecânicos aqui bem na média com relação a preços. Óleo de motor também aqui fácil de encontrar. Carro com um desempenho razoável, ok, para sua proposta de motor 1.0 3 cilindros aspirado com excelente economia de combustível. Carro com uma boa lista de equipamentos também, boa capacidade do porta-malas para a categoria, engates bem justo do câmbio. E por essas e outras razões é um carro hoje bem valorizado, de fácil revenda. Eu diria que é um dos mais procurados da categoria e um dos que você vai ter menos dificuldades de passar para frente quando quiser e precisar. Mas é claro que é um veículo que tem seus pontos de atenção como qualquer outro, né? O step é de uso temporário, vale ser mencionado aqui para quem não gosta dessa solução. Além disso, o espaço interno para quem vai no banco traseiro ele é apenas mediano para a categoria, é um carro que não se destaca nesse quesito. Um dos relatos mais frequentes de problemas nesse motor é com relação à queima das bobinas de ignição individuais. Não são caras de serem substituídas, mas acabam passando por falhas com certa frequência e acabam incomodando um pouco, o que não é legal. Também é muito comum de ocorrer falha na boia do tanque de combustível, né? Então é um carro que às vezes marca errado lá no painel quanto ainda tem de combustível no tanque, que também não é caro de resolver, mas pode incomodar. Assim como a suspensão traseira, que bate fim de curso com certa facilidade, costuma estourar ou o batente do amortecedor, ou o coxim, ou até mesmo o próprio amortecedor costuma vazar ali o óleo, perder eficiência, mas você substitui também e vida que segue. Também existem várias reclamações quanto aos faróis desse veículo, que são de baixa eficiência com relação à iluminação, não clareiam muito bem. Apesar dessa versão vir com faróis de neblina que acabam complementando um pouco aquela iluminação dianteira, mas ainda assim não são faróis muito bons nessa primeira geração do HB20, que também foi mal avaliado pelo Lat NCAP de sua época, não sendo um carro muito seguro em caso de colisão. Mas me diga você, compraria um HB20, um Gol, um Onix ou um outro carro da categoria? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você quer saber mais sobre o HB20 de primeira geração, eu já fiz uma avaliação completa que, como eu prometi, vou deixar o vídeo aqui para você conferir todos os detalhes
de um dos carros mais procurados aí na categoria dos hatch compactos. E aqui também, como eu prometi, aquela playlist com vários outros vídeos nesse mesmo formato para te ajudar a se decidir sobre o próximo carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.